Muito bem, meus amigos, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ligas dos blocos Volkswagen e algumas curiosidades que você provavelmente não conhecia. Vamos lá. Inicialmente, a Volkswagen usava a liga AS41. O que significa isso? A liga AS41 tinha 4% de alumínio e 1% de silício. O resto todo era feito de magnésio. Essa foi a liga utilizada desde os motores 1200 até os 1600, lá em meados da década de 70. Tá? Só que aconteceu um pequeno detalhe que fez a Volkswagen se coçar. E por que eu estou falando isso? Porque a Volkswagen é conhecida por não mexer em time que está ganhando. Vocês sabem muito bem disso, tá? Inclusive, eles são até excessivamente conservadores na forma como eles fazem os produtos deles. Não à toa o Fusca foi produzido a cacetada de tempo que foi. Aconteceu um pequeno detalhe, que foi a lei de emissões, que começou a obrigar que os veículos usassem catalisador. Bom, para tentar atender à lei de emissões, a Volkswagen começou a trabalhar com misturas cada vez mais pobres nos motores. Isso fez com que houvesse mais calor. Vocês sabem que mistura mais pobre, mais calor gerado. E tem um problema particularmente chato na liga AS41, que é o fato de que ela tem uma certa maleabilidade indesejada quando você tem altas temperaturas, acima de 130 graus. Aí você vai falar assim para mim, pô, Carlos, mas o óleo desses motores não atinge 130 graus. Então, de forma geral e média, não. Mas pontualmente, sim. Aonde? Nos mancais e nos parafusos do cabeçote. E aí o que acontece? É que se você tem uma temperatura alta por muito tempo, você tem uma deformação dos mancais. E com isso, queda de pressão de óleo. E com isso, teu motor vai por vinagre. Para resolver isso, a Volkswagen reduziu a quantidade de alumínio, que era de 4%, para 2%. E acrescentou 2% de magnésio. E aí eles fizeram a liga AS21. A liga AS21 ela é muito mais resistente a altas temperaturas. Então ela ovaliza muito menos, ou praticamente não ovaliza, e é conhecida por ser particularmente resistente a torque nos parafusos do cabeçote. Adivinha qual é a liga que eu tenho no meu bloco? A S21. Só que tem um detalhe, agora que vem o detalhe legal. Se você aí tem um bloco AS21, considere-se sortudo. Por quê? Primeiro, o bloco AS21 custava mais caro para ser produzido. Não exatamente por causa da liga em si, porque o acréscimo de 2% de magnésio não era um custo adicional tão alto assim, mas pelo processo produtivo do bloco AS21, porque tem um problema na hora que você vai fazer a fundição sob pressão com a liga AS21,
que ela é menos fluida do que a AS41, porque o alumínio confere fluidez à liga quando ela está fundida, tá? Ou seja, a liga do AS21 era mais pastosa, vamos dizer assim. E por conta disso, existiam dois grandes problemas. As máquinas tinham que trabalhar quentes para evitar um engrossamento ainda maior da liga, e existia uma certa propensão à criação de bolhas dentro dos blocos AS21, que posteriormente eram analisados pelo controle de qualidade da Volkswagen e tinham que ser descartados. Então, não só isso, tá? Tem um outro detalhe. O tempo que a máquina tinha que ficar lá com o molde quente para o escoamento da liga era maior, era significativamente maior do que para o AS41. O que quer dizer que para a Volkswagen produzir um bloco AS21 era mais caro e tinha mais perdas do processo produtivo do que produzir o AS41. E ainda assim, ela optou por fazer os blocos AS21 até o final da produção do Fusca, antes da retomada na era Itamar. O que diz muito sobre o bloco AS21. Por quê? Porque mesmo com prejuízo dentro da escala produtiva, ele era tão mais confiável, ele era tão melhor, que a Volkswagen optou por fazê-lo mesmo nos blocos de reposição. Quando houve a retomada da era Itamar lá, né, 94, se não me engano, acho que é 94 ou 96, eles voltaram a fazer o AS41. Por quê? Corte de custo. Corte de custo. Porque o Fusca, naquele momento, já não era um produto tão interessante assim para a Volkswagen. Tá? Agora vem um outro detalhe muito interessante para você pensar. Se a S21 era tão boa, e se a Volkswagen só voltou a produzir a S41 no finalzinho lá, e por corte de gastos e aumento da produção, né, porque precisava atender uma demanda rapidamente, né, eles precisavam ativar todo o processo produtivo do Fusca de novo, de uma hora para outra. Então, assim, né, eles precisavam de agilidade. Por que nenhuma outra marca de motor aftermarket, então Motorave, Autolinea e outros, ninguém funde mais em AS21. Só funde em AS41 pelos mesmos motivos que eu falei para vocês. Tem um processo produtivo muito mais acelerado, menos gasto e tal. E talvez o consumidor final não esteja nem aí para a liga. Ou seja, se tu tem um AS21 na mão, em bom estado, como no meu caso, sinta-se muito sortudo, porque é um bloco mais caro, mais resistente, um cadiquinho mais leve e com certeza não vai te deixar na mão caso você tenha um aquecimento de motor maior, tá? Então você aí que está achando que vai comprar um Autolinea e esse Autolinea vai ser pica das galáxias, sim, eles têm melhorias do arrefecimento geral em relação ao projeto original do S21, mas estruturalmente, molecularmente, ele não é tão bom quanto o S21. Se gostou, dá um like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Se vê no próximo vídeo. Valeu.